O Universo Unifra de hoje vai falar sobre o workshop de nanociências, explicar um pouquinho para vocês de casa, afinal, o que é nanociências, também falar da referência que o Centro Universitário Franciscano é hoje nesta área, em todo o Brasil e também no caráter internacional. Conversa agora com a professora Solange Fagan. Tudo bem, professora? Tudo bom. Professora Solange Fagan, que como diz ela é só pró-reitora de pesquisa, extensão e pós-graduação da nossa instituição, já coordenou o projeto de mestrado e doutorado aqui e está ajudando a organizar o workshop. Professora, para nós começar, para a gente explicar o que é o workshop, o que é a nanociência em primeiro lugar, né? Tá bom. Bom, a nanociência, o objetivo principal é trabalhar com átomos e moléculas, ou seja, é como a gente dispõe dessas estruturas nanométricas, que é um bilionésimo do metro, então é algo muito, muito pequeno, e a partir disso, como a gente manipula isso lá na ciência, lá nos nossos experimentos, e também como a gente transforma isso numa tecnologia. Então, a ideia da nanociência sempre vem de que a gente produz algo novo nessa escala muito pequena e transforma isso num produto ou em algo com um valor agregado, um valor tecnológico. Hoje a nossa instituição ela é referência, como a gente mencionou no programa, foi o primeiro mestrado no país, né? Isso, a nossa proposta foi de 2006, 2007, quando nós iniciamos o curso, foi o primeiro curso interdisciplinar em nanociências. Então, na verdade, foi um marco na área, porque a gente tem pessoas de várias áreas do conhecimento que vêm nesse curso trabalhar com a linguagem, construir novos conceitos e também construir novos produtos e processos em nanociências. Então, a gente tem várias áreas que aqui se agregam. A física, a química e a biologia como áreas básicas, onde a gente usa a partir delas as propriedades, mas tem muitas áreas que acabam sendo aplicadas, como a farmácia, a biomedicina, a medicina, a odontologia, a veterinária, a computação, as engenharias. Todas elas são decorrência dessas propriedades dos nanomateriais, onde a gente pode aplicar essa tecnologia. A instituição sendo essa referência na área de nanociências, imagina o que significa um workshop em nanociências que vai se discutir justamente diversas áreas, diversos temas. Nesse workshop especificamente, qual foi a preocupação na organização, na discussão que vocês apresentaram para o público? Na verdade, uma das preocupações é trazer temas que possam ter uma abrangência bem ampla com os estudantes, porque, como eu disse, nós temos estudantes de várias áreas. E cada estudante vem aqui buscar um pouquinho da nano, que seja da aplicação da sua área de referência. Um aluno da nutrição vai buscar, né, tanto no curso de mestrado e doutorado, como num workshop desse, o que ele pode aplicar. Então, a programação ela é bem diversa, como se diz, tem para todos os gostos, né, da nanociência. E com isso a gente consegue abordar temas que interessam muitas vezes, para alguns casos, para os físicos, para os químicos, para o farmacêutico. Então vai muito do interesse e aqui nós buscamos um pouco isso. Então por isso que as palestras são diversas também. A gente vê que o cenário ele é improvisado, não estamos num laboratório porque está acontecendo a gravação durante workshops de nanociência e aqui a gente vê alguns trabalhos que são apresentados pelos alunos que estão aqui na instituição. Isso, a maioria deles são dos nossos alunos e esse é um momento interessante também porque a gente deixa os banners aqui justamente para que os alunos conheçam o trabalho dos colegas. Muitas vezes a gente fica tão focado no laboratório, numa pesquisa ou numa sala de aula que não temos tempo de olhar o que os nossos colegas pesquisadores estão fazendo e nem os estudantes. Então, é um momento de a gente diversificar e também ver o que pode colaborar, né, com cada um desses trabalhos. Então é um momento bem interessante, principalmente sendo um mestrado interdisciplinar, que a gente tem que incentivar essa integração entre os estudantes e os professores, claro. Daqui a pouco a gente vai conversar com o professor Aldo, que vai explicar justamente quanto a nanociências é ampla também em relação com vários outros cursos, mas em seguida nós temos a amostra das profissões, que a gente sabe que é mais focada nos cursos de graduação. Mas como a instituição oferece o mestrado e doutorado, é bom algumas pessoas saberem já que tem cursos oferecidos aqui na instituição, que amanhã ou depois podem, na sua especialização, ou seja, na formação pós a graduação, se tornar uma opção, né? Dar sequência nesse estudo em relação à nanociência. Sim. Esse é um aspecto que a gente está trabalhando bastante também, que já conversei até com o Engenharia, tem outros programas da TV Unifra, que o nosso propósito na área de nanociências muitas vezes não é ter uma formação inicial em nanociências, mas sim, como ela é uma área que permeia várias outras,
Então a nossa ideia cada vez mais é que os cursos de graduação, que têm uma inserção mais direta da nanociências, tenham disciplinas nos seus currículos também. Então isso a gente já tem, por exemplo, os cursos de engenharia já possuem disciplinas de nano, farmácia, biomedicina, a física médica. E isso é fundamental porque para os alunos que estão na instituição, eles têm que conhecer qual é o impacto que a nanociências pode trazer na vida deles. Então, um exemplo bastante simples da nutrição. Os alunos, às vezes, num curso de nutrição, não têm ideia dos produtos que já estão no mercado com nanomateriais. Então, esses dias até eu tive uma palestra com esses alunos e eles ficaram até um pouco abismados da quantidade de produtos que estão disponíveis comercialmente na internet, que já fazem uso de nanopartículas. E aí a pergunta que vem é, se eu estou lá no meu consultório, o que eu vou dizer com um paciente que chega e me diz eu ingeri tal material com nanopartícula? Então eu tenho que ter um conhecimento mínimo do que esse nanomaterial pode acarretar de riscos ou benefícios para o meio ambiente, para o corpo humano ou do ponto de vista nutricional. Então esse é um pequeno exemplo do quanto que a gente está envolvido. Uma área também que tem um avanço enorme e que promete muito mais é a medicina. Inclusive na nanotecnologia, a gente tem uma área que a gente chama de nanoteragnóstica, que é usando nanopartículas, nanomateriais, com o mesmo fármaco ou o mesmo produto, a gente faz terapia e diagnóstico ao mesmo tempo. Então você não precisa primeiro fazer um exame diagnóstico, depois vai e se submete a uma terapia. Com o mesmo material já se faz essas duas coisas. E muitas vezes as pessoas desconhecem completamente isso, mesmo os cursos de medicina, os professores. E é uma área que já tem mais de 50 produtos no mercado. Então tem muita coisa, muitos cursos podem se beneficiar com esse conhecimento institucional que nós temos nesses programas de pós-graduação, que vai repercutir muito na vida das pessoas, né? E um outro ponto que você colocou do ensino médio, né? A gente tem um grande desafio hoje, que também é atrair alunos do ensino médio que têm interesse em ir para a ciência, para seguir carreira científica. E a gente tem feito muito esse trabalho também de ir nas escolas e mostrar o potencial da nano. Então, a gente já tem vários alunos na instituição que vieram, eu quero fazer na instituição, porque eu sei que aqui eu vou fazer uma iniciação científica em nano e depois eu vou poder fazer um mestrado e doutorado. Eu mesma já tenho várias alunas que seguiram esse percurso porque a gente foi na escola, falou do potencial, falou o que pode ser feito. Mas que legal. E professor, o pessoal assim, que com certeza vai se interessar, porque está vendo o quanto a nanociências é importante e ainda é uma área bastante desconhecida para muitas pessoas. Onde é que o pessoal pode se inteirar um pouquinho mais de como funciona essa questão do mestrado e doutorado? Quais são os critérios abordados aqui pela instituição para a pessoa poder ingressar e fazer parte desse processo? Bom, a gente tem, através do mestrado e doutorado no site da instituição, né, unifra.br, tem lá mestrado, doutorado, tem algumas informações, tem as dissertações dos alunos, as teses, todo esse material está online. E também nós temos um material bem interessante que está disponível no Mais Unifra, que é um repositório de conteúdos, onde lá nós também temos conteúdos de nanociências. Então, conteúdos de uma linguagem bem acessível. É interessante falar que aqui na instituição, inclusive no vestibular, a gente já cobra conteúdos de nano, né? Vem lá já do ensino médio, os próprios PCNs já permitem colocar esses itens mais transversais, que são essas áreas. Então, essa é uma área que já aparece em vários aspectos dentro da instituição. Então, inclusive, os alunos têm que se preparar. A gente tem vários alunos também do mestrado em ensino, né, que eu acabo orientando alguns alunos, e esses alunos estão trabalhando com temáticas de nanociências para o ensino. Para as pessoas entenderem, verem o quanto existe de possibilidades em relação à nanociência, pode pesquisar então no site da instituição. E uma dica, coloca no Google lá o nome da professora Solange Binotto Fagan, que vocês vão ver o número de pesquisa e reconhecimento que ela tem em forma internacional, não é só no Brasil. O nome, essa professora não fala tanto o nome dela, ela fala mais da área, mas podem ver as possibilidades que tem na área de nanociência. Isso, é muita coisa interessante e assim, agora mesmo a gente está tendo um aluno, inclusive da administração, que está tentando fazer o doutorado em nanociências. Isso é possível também? É possível, né? Claro, eu sempre digo, vai depender muito mais do estudante do que da instituição em si, mas as possibilidades são muitas. Para encerrar isso que eu falei antes, que num tom que a professora realmente não fala muito sobre o trabalho dela, mas existe sim esse reconhecimento internacional, o Brasil hoje, a instituição Centro Universitário Franciscano, é referência nessa questão da área de nanociências.
A gente tem vários convênios internacionais, né? A gente tem convênios, por exemplo, com o MIT, né? Já estive lá, a gente tem projetos e trabalhos de pesquisa em conjunto. Também já foi uma aluna nossa para a Irlanda fazer um doutorado sanduíche também lá, com bolsas pagas, paga inclusive pela HP para desenvolver lá um determinado nanomaterial. Temos convênio também com, eu não digo assim convênio formal, nós temos pesquisa, isso que é muito mais do que um convênio assinado, né? Nós temos pesquisa também e visitas já para Lyon, né? Lyon 2, a universidade também nessa linha de nano, na Itália também no centro de Trieste. Então a gente tem vários vínculos também internacionais que trabalham com essa questão. E a gente tem dentro do Instituto Nacional, que é um pouco do que o professor Aldo vai falar, porque a gente tem uma colaboração forte. No Brasil, hoje, a gente tem institutos de pesquisa que agregam pesquisadores de algumas áreas. Então, a gente participa hoje do Instituto Nacional de Nanomateriais de Carbono e na região sul somos a Federal do Paraná, a Unifra e a FURG, a Federal de Rio Grande. São as 3 instituições só que participam de um leque de mais de 20 instituições. Então, já mostram também a referência que a gente tem nessa área. E, inclusive, nós trouxemos em 2011 esse evento nacional, foi aqui na Unifra, né? A gente organizou aqui como referência também. Maravilha. Eu vou liberar agora a professora Solange acompanhar então a palestra. Tá bom, em seguida obrigada. a gente volta com o professor Aldo, da Universidade Federal do Paraná, que vai falar um pouquinho também dessa relação que existe em parceria com a instituição do Centro Universitário Franciscano e também um pouquinho mais sobre a pesquisa em nanociência. Nós já voltamos. A gente segue conversando então durante o workshop de nanociência sobre nanociência agora com o professor Aldo Zarbin. Tudo bem, professor? Tudo bom? Como vai? Professor que é da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, professor de Química, professor? Professor de Química, Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná. Eu trabalho no grupo de Química de Materiais, que eu coordeno lá na UFPR. Como é que funciona essa relação? A gente já conversou com a professora Solange Fagan, das diferentes áreas se correlacionam na questão das nanociências. E é um termo que as pessoas estranham bastante, se fala tanto em nanociências hoje em dia, e é uma área que é bastante abrangente, que envolve inclusive a química, né, professor? Inclusive, não, centralmente a química. É Né? mesmo? A química é uma ciência altamente central na área de nanociência e nanotecnologia. O interessante dessa área de conhecimento é que ela é altamente inter e transdisciplinar. Então, você não faz nanociência, nanotecnologia sendo químico, ou sendo físico, ou sendo engenheiro, ou sendo médico, ou sendo biólogo, sem interagir com essas diferentes classes de conhecimento. Então, é uma área onde diferentes expertises se somam para fazer a grande diferença. Isso que é uma coisa interessante. E vamos passando por aqui, então, professor. E esses estudos, na verdade, se a gente for analisar, existe até inclusive uma parceria da Universidade Federal do Paraná com a nossa instituição, o Centro Universitário Franciscano, em diferentes tipos de pesquisa. Como é que funciona essa parceria? Muito bem, a gente faz parte do mesmo grupo chamado Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Materiais de Nanocarbono, que é um dos INCTs que é financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia no Brasil, já há 6 anos. E anteriormente a isso nós participávamos de uma rede nacional de nanotubos de carbono, o meu grupo de pesquisa e o grupo aqui da Unifra. E nos conhecemos graças a esses trabalhos em comum e começamos a estabelecer parcerias entre os diferentes grupos. Então nós temos hoje, já temos 2 trabalhos publicados entre os grupos, onde materiais que eu produzo lá no meu departamento são calculados e modelados aqui pelo grupo do pessoal teórico aqui da Unifra. Ou seja, cada um com a sua especificidade. Né? Cada um com a sua especificidade, exatamente. O que a gente produz lá, nós somos um grupo experimental de fazer materiais, basicamente materiais à base de carbono, que são essas nanoestruturas novas de carbono, os nanotubos e o grafeno, e a gente usa isso para uma série de aplicações, sensores, baterias, etc. E para algumas coisas eu preciso modelar, eu preciso entender teoricamente os resultados experimentais que eu possuo. Então isso entra a parceria com o pessoal aqui da Unifra. Então essa parte de modelamento teórico é feita pelo grupo daqui, nessa parceria. Para as pessoas terem uma ideia que esses produtos que estão no dia a dia, no acesso das pessoas, que elas não fazem ideia que envolve esse tipo de estudo, professor.
Veja, especificamente o que nós produzimos lá são as chamadas nanoestruturas de carbono, nanotubos de carbono e grafeno. São materiais nanométricos per se, ou seja, eu não preciso forçá-los a estar em tamanho nanométrico, porque a sua natureza já é nanométrica, e graças a isso tem propriedades altamente dependentes dessa escala de tamanho. E esses materiais são materiais com propriedades fantásticas, são extremamente resistentes mecanicamente, são condutores, eles são condutores de calor e de eletricidade, e existe uma série de aplicações, por exemplo, em touchscreens de telefone celular, em baterias do estado sólido, por exemplo, para telefone celular também, como sensores, os mais diversos tipos de sensores de gases, sensores de pH, sensores em solução, como materiais fotovoltaicos para converter energia solar em energia elétrica, enfim, existe uma série de possibilidades de aplicação. Isso, inclusive, é a temática central da palestra que o senhor participou aqui, né, durante o workshop. Exatamente, exatamente. Eu falei sobre aplicações desses materiais especificamente de uma forma, processados de uma forma específica, que a gente chama de filmes finos, que são materiais extremamente finos depositados sobre os mais diversos substratos. E esta interação do filme com o substrato me dá propriedades que são interessantes para aplicar nessas coisas que eu falei para você. Então eu mostrei alguns exemplos de aplicação em célula solar, de aplicações como sensores, como biosensores, em aplicações na área de baterias e na área de eletrodos transparentes também para touchscreen, por exemplo. Hoje em dia, muitas pessoas optam por um curso, por uma carreira, ou até mesmo uma pesquisa de acordo muito com o mercado, com as tendências do mercado. Quando a gente fala em nanociências, esse mercado ele é tão grande que ele é, e com certeza ele é um dos mercados mais ascendentes hoje que existe, né? Não resta a menor dúvida. Veja, esse é um caminho sem volta, né? É uma tecnologia nova, quer dizer que a tecnologia baseada em nanomateriais, chamada nanotecnologia, é nova, mas ao mesmo tempo é avassaladora. Nós já temos uma infinidade de produtos no mercado, onde as pessoas nem fazem ideia, né? Então existem várias empresas, inclusive no Brasil, produzindo vários materiais, vários produtos, vários dispositivos baseados em nanotecnologia. Então não há a menor possibilidade disso regredir. E o mais interessante é isso, você pode trabalhar com nanotecnologia nas mais diferentes áreas do conhecimento. Então, se você vai fazer engenharia, você pode trabalhar com nanotecnologia, se você vai fazer química, se você vai fazer física, biologia, medicina, a parte de ciências ambientais, na agricultura, enfim, é uma grande possibilidade de aplicação. Que legal. Professor, para quem quiser saber mais sobre o trabalho que o senhor realiza lá no Paraná e também saber um pouquinho mais sobre essa questão da nanociências, como é que o pessoal pode entrar em contato ou até mesmo conhecer esse trabalho? Tá, eu tenho um site do meu grupo de pesquisa, é www.quimica.ufpr.br/GQM, G de Grupo de Química de Materiais, /GQM. Ali tem todo um resumo do trabalho científico que eu produzo lá e tem inclusive um link para o INCT de Nanomateriais de Carbono, que é esse grupo grande de pesquisa que a gente trabalha em colaboração, inclusive com o pessoal aqui da Unif. Maravilha, professor Aldo, muito obrigado. Eu que agradeço. Senhor, sucesso para você. Saiu um pouquinho do workshop para falar com a gente aqui. Mais uma vez, a TV Unif agradece, viu? Eu que agradeço. Obrigado. E para ilustrar essa relação que tem com diversos cursos, a nanociências, a gente trouxe um aluno do doutorado, que é professor aqui da instituição, o Yuri. Tudo bem, Yuri? Tudo bem. Só para você ter uma ideia, o Yuri é formado em Física Médica e está fazendo doutorado em nanociência e é professor de matemática. Não sei como é que funciona essa relação, ele está tentando me explicar aqui fora nos bastidores. Mas o Yuri, além de doutorando, professor da instituição, é um dos alunos que está expondo trabalhos aqui durante o workshop. Yuri, o que dá para explicar desse trabalho aqui que a gente vê que a pessoa precisa entender um pouquinho da área, né? Mas o que a gente pode explicar para o público de casa, como que funciona essa pesquisa, né? Então, a nossa pesquisa, ela tem uma ideia do seguinte: a adsorção, o nome dela é adsorção de interferentes endócrinos em grafeno, uma abordagem teórica experimental. O que a gente tem por objetivo nesse trabalho, na verdade, é o seguinte: utilizar um nanomaterial, que é chamado grafeno, para fazer a adsorção e remoção de contaminantes de ambientes aquáticos. Um desses, por exemplo, é o diclofenaco sódico.
né? O diclofenaco sódico nada mais é do que um fármaco muito utilizado no Brasil, certo? Então a nossa proposta é que o grafeno ele tem, devido à sua estrutura, né, e da sua capacidade como nanomaterial, ele tem propriedades interessantes que podem remover esse fármaco do ambiente e descontaminar, certo? Então esse trabalho, na verdade, ele aborda um pouco todas essas características do nanomaterial grafeno, certo? E demonstra que com algumas pequenas alterações ainda no grafeno, elas podem nos trazer resultados ainda melhores em relação à absorção e remoção desse contaminante. Certo? Entendeu? Entendeu aí de casa? Facinho? Não é tão fácil assim, na verdade exige todo um estudo elaborado, não é uma linguagem fácil para nós, que não estamos acostumados a trabalhar com a questão de nanociência, com a questão de física médica. Mas, Yuri, em relação a essa perspectiva e possibilidade, quando a gente fala em física médica, que é um curso que é oferecido inclusive aqui na instituição, quando tu ingressaste no curso como acadêmico, tu imaginava que depois tu pudesse fazer doutorado nessa área de nanociências, já era uma possibilidade na tua cabeça? Então, na verdade, a área de nanociências ela é uma área mais nova do que exatamente o curso de física médica. Então, quando eu ingressei no curso de física, havia uma gama de possibilidades, né? E por eventual, né, coisas do destino, obras do destino, como se diz, eu acabei optando pelo mestrado e o doutorado em nanociência na sequência, certo? Mas o meu trabalho ele tem muita relação, na verdade, com a física. Boa parte do meu trabalho se baseia em estudos teóricos, certo? Como é que são esses estudos teóricos? Como é que são feitos esses estudos teóricos, por exemplo? Boa parte dela está fundamentada na física, nas propriedades de interação entre as moléculas, ou seja, está fundamentado na física quântica, certo? Então, para você ter uma boa noção do que a gente está trabalhando aqui, na verdade, você precisa ter uma boa fundamentação da mecânica quântica como um todo, da física quântica, certo? Então, essa pequena interação ou essa adsorção que eu comentei antes com vocês, ela depende muito da forma como essas moléculas interagem e tudo isso como eu posso dizer, é regido pela física quântica. Yuri, nós entrevistamos a professora Solange Fagan, que é a nossa pró-reitora aqui de pós-graduação, pesquisa e extensão. Nós conversamos também com o professor Aldo, da Universidade do Paraná, e tu faz alguma relação no doutorado com a pesquisa, com um grupo de pesquisa lá do Paraná. Como é que funciona essa relação? Então, o meu trabalho, como comentado, ele tem uma quê de parte teórica, parte experimental, certo? Na nossa instituição, a nossa instituição tem uma boa infraestrutura, certo? Mas a gente sempre busca parcerias para realizar trabalhos, né? Essas parcerias elas sempre colaboram porque você sempre está aprendendo mais coisas, né? Então a parte da nossa parceria com o UFPR, certo? Foi basicamente na síntese do grafeno, tá? Então eu passei uma temporada, digamos lá, com o pessoal da UFPR, com o professor Aldo e com seus alunos, para tentar sintetizar esse nanomaterial, né? Produzir esse nanomaterial, o famoso grafeno, certo? Então, nessa temporada que eu passei fazendo esse intercâmbio, digamos, a gente sintetizou o nanomaterial, caracterizou, mostrou que de fato nós tínhamos obtido o grafeno, certo? E que poderíamos aí, a partir daí, trabalhar com ele, fazer experimentos de adsorção e comprovar que esse material tem capacidade realmente de absorver e remover esses contaminantes do meio ambiente. Como aluno, é bastante importante essa troca de experiências também, essa relação, ou seja, cada universidade tem uma especificidade na forma de trabalhar com os alunos, né? Isso. Então, essa relação é muito importante para o crescimento, né? Não somente do aluno, mas essa troca de informações favorece adquirir conhecimentos novos, né? E até trazer coisas que, de repente, o nosso grupo não possuía, trazer para o nosso grupo e talvez aí você criar uma nova área, né? Você criar uma estrutura montada, né? De conhecimento novo. Maravilha. Yuri, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa Universo Unifra. Nós voltamos na próxima semana. Lembrando sempre que o nosso telespectador pode solicitar. A gente queria saber mais sobre física médica, do professor Yuri, queria saber mais sobre jornalismo. Mande um e-mail para nós, tvunifra@unifra.br, que o Universo Unifra vai trazer aqui este material para você. Voltamos na próxima semana. Tchau!